Boa tarde, amigos do esporte, boa tarde a todos. É o Panorama Esportivo voltando ao seu estúdio depois de 10 dias de trabalhos externos. Aí foram 3 dias, você lembra bem, de Brasileiro de Judô lá na Arena Multiuso de São José, uma transmissão de muita repercussão aí feita no final de semana passado. E depois disso, uma semana inteira de transmissões e de produções feitas diretamente de São Miguel do Oeste, da 11ª edição do Parajasc. Um trabalho também que muito nos orgulha, a equipe Cifesc, mas agora estamos de volta à rotina do Panorama Esportivo, às segundas e sextas-feiras, sempre das 18 às 19 horas. Eu sou Rodrigo Braga e vou apresentar esse primeiro programa aí de volta à sua casa. E logo que voltarmos do intervalo, eu vou conversar com o Fabiano Brown, que já está aqui do meu lado, e vamos falar muito sobre corridas de rua. A gente já volta. Voltamos. Este é o Panorama Esportivo, direto que você assiste nos canais da cifesc.com.br e também no nosso YouTube, sempre o nosso canal no YouTube, youtube.com/cifesc. Está aqui do meu lado já Fabiano Brown. Fabiano Brown, ele é presidente da Associação Catarinense dos Treinadores de Corrida e também é o proprietário do grupo Floripa Runners, um dos mais tradicionais aí de grupos de corrida de rua aqui da Grande Florianópolis. O assunto hoje, você já percebeu, é um dos esportes que mais cresce, que mais arrebanha adeptos entre pessoas que querem ter uma vida saudável, que até então não tinham, ou eram vencidas pela preguiça, podemos dizer, né, Fabiano? Que são as corridas de rua. Eu quero perguntar primeiramente para o Fabiano se ele tem mais ou menos uma noção de quantos corredores de rua nós temos hoje em Santa Catarina. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, é um prazer estar aqui no Panorama Esportivo. Agradeço muito o convite. Com certeza vamos bater um papo bem legal aí hoje sobre o mundo da corrida, sobre a Associação de Treinadores de Santa Catarina, que vem desempenhando um grande trabalho aqui no estado, representando bem tanto os profissionais de educação física quanto as entidades que prestam esse serviço. E a ATC, ela cresceu aqui em Santa Catarina e nasceu no ano de 2007. Então nós temos aí praticamente 8 anos, né, de trabalho desenvolvido, e isso mostra que o mundo da corrida não está crescendo só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, né? Hoje é o segundo esporte mais praticado no Brasil, perdendo apenas para o futebol. E esses números, a ATC, ela procura realizar série de levantamentos para procurar saber quantas pessoas estão praticando esse tipo de atividade aqui no estado, né? Hoje nós temos aproximadamente 40 empresas que prestam serviço de atividade física de caminhada e corrida aqui em Santa Catarina. Sendo que das 40 entidades, 26 ficam em Florianópolis, né? Isso representa aproximadamente 10 mil corredores. 10 mil pessoas que nós chamamos dos atletas amadores, né? Que a maioria das vezes, 99% dessas pessoas buscam apenas qualidade de vida e não rendimento. E isso nos deixa bastante satisfeitos, porque praticar atividade física é muito bom. E praticar a corrida, que é ao ar livre, é melhor ainda. É isso aí. E 10 mil no cálculo dos que fazem parte de grupos, fora os que não fazem ainda. Então a gente pode praticamente dobrar esse número, né? Com certeza. Esse é o levantamento da ATC, né, que envolve as 40 assessorias do estado. E a gente tem um dado bem interessante para mostrar o quanto esse ramo, essa modalidade esportiva vai crescer ainda mais no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o país onde tem o maior número de praticantes, eles possuem 40 milhões de praticantes. E o Brasil hoje tem 5 milhões. Então nós temos um potencial incrível, enorme, né? Hoje a atividade física está cada vez mais em voga, cada vez mais as pessoas estão buscando a qualidade de vida. E isso com certeza nos deixa bastante satisfeitos, com uma perspectiva muito boa de crescimento. E com certeza esses dados, esses números vão aumentar cada vez mais. Isso. O Fabiano, ele é presidente da Associação Catarinense dos Treinadores de Corridas, e eu queria que ele falasse um pouco do papel dessa associação, direcionar, impor uma certa qualidade, um certo padrão no trabalho de orientação que é feito,
avançar para ter cada vez mais adeptos? É mais ou menos esse o papel da ATC? Isso mesmo. A ATC, ela, como eu falei anteriormente, ela nasceu no ano de 2007 com a presidência do professor Dilnei Bittencourt, que hoje ele é o presidente da Fundação. Hoje é o presidente da Fundação de Esportes de Florianópolis. Nós assumimos, ele passou a gestão para nós no ano de 2013, e isso nasceu de uma conversa bem informal entre alguns treinadores, num evento aqui em Florianópolis, na Maratona Internacional de Florianópolis, né, que acontece aqui sempre no mês de agosto, e devido à necessidade de ter uma padronização, de hoje a gente poder saber que uma empresa que presta um serviço de atividade física para a sociedade, ela precisa seguir alguns critérios, principalmente na questão da orientação profissional. A gente sabe que hoje uma atividade física com orientação, você só vai usufruir dos benefícios do exercício se você tiver uma orientação de um profissional de educação física. Então, hoje a ATC ela veio para, além de ser um órgão de referência para essas empresas e para a sociedade, né, de saber que ali tem uma empresa com profissionais de educação física, uma empresa devidamente registrada. Isso acabou sendo para a sociedade uma referência mesmo. Hoje as pessoas que nos procuram, principalmente na nossa assessoria, no Floripa Runners, que eu sou o diretor técnico dessa empresa, as pessoas estão nos procurando e procurando saber se o profissional que está ali dinamizando a atividade, ele é um profissional de educação física, ele possui o registro no Conselho de Classe, né, que no caso aqui em Santa Catarina é o CREF de Santa Catarina. Então esse trabalho tem sido construído já desde a época do Dilnei, e hoje as empresas estão totalmente habilitadas. Hoje, para você ter uma tenda na beira-mar, nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal. Hoje você tem uma autorização, né, para fixar essa tenda de acordo com as exigências da Prefeitura, né? Você precisa seguir um padrão de exigências para que você possa estar ali executando essa atividade, e isso quem ganha é a sociedade, né? Porque nós temos profissionais habilitados seguindo normas de padronização e de qualidade. É isso aí, eu dizia pro Fabiano, antes de começarmos o programa, que eu sou um adepto e gosto muito da corrida, e já fui uma vítima de fazer as coisas mal orientadas, digamos assim, né? Então, a minha pergunta é mais ou menos o seguinte: o que mais preocupa o profissional hoje da corrida de rua, o orientador do grupo de corrida de rua, em relação ao atleta iniciante, o corredor de primeira viagem? O que mais preocupa? Hoje é bem interessante a pergunta, Rodrigo, porque as pessoas que nos procuram, na maioria das vezes, são pessoas que querem sair do sedentarismo. Ou seja, são pessoas que vão iniciar uma prática de atividade física. Então são pessoas que a gente deve ter um cuidado ainda maior, né? Hoje, qualquer indivíduo que queira iniciar uma prática esportiva, o primeiro passo que ele tem que fazer é procurar um médico. O médico é que vai verificar se ele está apto a praticar aquela atividade física, e daí sim ele vai procurar um profissional de educação física que vai prescrever essa atividade, né? Sendo assim, ele vai poder ter uma atividade física com segurança, sendo que o profissional o profissional de educação física é o que vai dizer para ele a intensidade correta do exercício, a duração, a frequência. Se você tem esses 3 itens, né, se você realiza, nós chamamos, né, uma atividade física regular e sistemática, ou seja, né, com a orientação, sabendo qual é a frequência, a intensidade e a duração. Com isso, você só vai usufruir dos benefícios do exercício, não vai ter lesão. Tu acaba se motivando mais, porque se você está iniciando uma atividade física, é sempre complicado no início, né? Tu não está acostumado a fazer o exercício, então tem aquela fadiga inicial que todo iniciante tem, dor muscular, né? Mas se você tem uma orientação, você aplica uma carga de exercício, uma carga ideal para aquele indivíduo, o indivíduo não vai fadigar tanto, ele vai ter uma vida mais prolongada. E a adesão dele vai ser cada vez maior ao exercício, e ele vai, com certeza, cada vez mais mudando a sua vida. E isso gera um efeito muito maior, porque o indivíduo que faz uma atividade física, ele acaba mudando os hábitos alimentares, acaba dormindo melhor. Uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está ligada à outra. E é o típico caso do sujeito que quer começar uma vida... quer sair do sedentarismo, mas já quer, no dia seguinte, já quer correr 10 km, né? Então não é bem assim, né? É isso mesmo, as pessoas chegam principalmente nas assessorias de corrida, é bem interessante. O primeiro objetivo delas é
correr, mas não participar de eventos. É bem curioso que elas chegam e falam assim, eu quero participar do grupo de corrida, quero melhorar o meu estilo de vida, mas eu não quero participar de provas. É os 3 primeiros meses que depois ela já chega para ti e fala, eu quero participar de uma prova de 5 quilômetros, só quero 5, 10 eu não quero. Faz o 5, já quer o 10, já quer uma meia maratona. Já está de olho na meia maratona. Já está de olho na meia maratona. É incrível a sensação que a corrida traz, né, para o indivíduo. Vocês podem notar hoje, aí, principalmente na beira-mar, que é um local, né, muito agradável para a prática esportiva, hoje nós temos praticamente de segunda a sexta 15 grupos de corrida, né, estabelecidos ali e dinamizando as atividades, e todo dia aumenta. E os grupos, eles variam idades? Tem grupos, eu não sei se trabalha com criança, acho que criança ainda não é o caso, né? Mas grupos de terceira idade, grupos de adultos, como é que é? Nós temos um ramo mais ou menos voltado para o adolescente e para o adulto, né? Algumas assessorias, como a nossa, oferecem algumas modalidades voltadas para o adolescente e voltadas para as crianças. No caso, por exemplo, os pais que estão treinando, eles podem levar a criança e deixar a criança no local do treino fazendo atividades de recreação, atividades de iniciação ao atletismo, né, que nós chamamos do FR Kids, né, que é uma atividade voltada para os filhos dos alunos, onde o aluno vai fazer seu treino, não tem com quem deixar o filho, leva o seu filho também, e ele realiza com um profissional de educação física, né, uma iniciação ao atletismo, fica ali já vivenciando, né, o ambiente, que isso é muito saudável, vivenciar o ambiente para se tornar um adolescente, um adulto ativo. Existem já dados comprovando isso, né, que toda criança que vivencia um exercício físico na fase de 4 a 8 anos, ela se torna, 99% se tornam adultos ativos, né. Isso é muito importante, principalmente aqui em Florianópolis, né. Como eu estava falando anteriormente, nós temos uma cidade muito ideal mesmo para a prática esportiva, né. Não à toa é considerada a capital mais saudável do Brasil, né? Agora nós fomos premiados aí pelo Ministério da Saúde, né? Mais uma vez, é a segunda vez consecutiva que Florianópolis foi eleita a capital mais ativa do país, né? Outros dados também foram identificados nessa pesquisa, que é bom ressaltar, é a questão da obesidade, né? Nós tivemos também uma redução no número de obesos. Hoje aqui em Santa Catarina nós temos 14% de obesos em Florianópolis, né? E a média nacional é 17%. Mas um dado também bem preocupante, né, dessa pesquisa é que o número de pessoas com sobrepeso, ela se manteve e teve um pequeno acréscimo. Então isso até nos motiva ainda mais, né, para cada vez mais ofertar a prática de atividade física com orientação, para que essas pessoas que estão com sobrepeso possam cada vez mais diminuir o seu peso corporal, né, e se tornar pessoas mais ativas. É isso aí, correr é muito bom, correr na beira do mar é melhor ainda, por isso Florianópolis e São José também, que tem uma beira-mar bem legal para praticar corrida, tem tantos adeptos. Voltamos, este é o Panorama Esportivo, aqui dos estúdios da Central de Imprensa das Federações de Santa Catarina, e eu estou conversando aqui com o Fabiano Braun, presidente da Associação de Treinadores de Corrida de Santa Catarina, a ATC, e também é proprietário do grupo Floripa Runners. Fabiano, ficou a deixa aí no bloco anterior. Eu sou um corredor iniciante, eu quero muito correr, eu quero uma orientação. Quais são os itens mais básicos, mais primordiais para um iniciante começar aí a trilhar os seus passos na corrida? Bem, o primeiro passo, como eu falei anteriormente, né, é que esse indivíduo, né, procure um médico. A partir do momento que ele esteja habilitado, apto para fazer essa atividade física, ele pode procurar o profissional de educação física e vai acabar prescrevendo essa atividade, né? Mas aquelas pessoas que realizam atividades sem orientação, elas precisam também estar bem atentas. Por não ter essa orientação, elas acabam se lesionando mais e acabam não tendo uma adesão muito longa ao exercício físico, né? Por esses motivos que eu citei anteriormente. Mas os cuidados principais seriam principalmente com os equipamentos do corredor, né? Ele deve se preocupar principalmente com o tênis. Na maioria das vezes as pessoas utilizam um tênis não apropriado, um tênis que não está de acordo com o tipo de sua pisada.
Deixa eu só fazer até porque o tênis apropriado, ele tem um certo valor, ele é caro, mas é um investimento mais do que necessário, né? Eu sempre digo para os alunos, né, que são os 2 itens que são essenciais. O tênis, né, que vai dar uma segurança para o exercício físico, vai evitar que o praticante tenha uma lesão, principalmente uma canelite, que é uma lesão muito comum em pessoas que estão iniciando atividade física, né? E a questão do frequencímetro, que é o monitor cardíaco, né? Esse é o grande segredo do exercício físico, né? Se você saber a frequência cardíaca ideal da sua atividade física, você vai ganhar e muito com esse exercício, né? Às vezes as pessoas que estão caminhando, principalmente na beira-mar, estão caminhando praticamente apenas para bem-estar. Poderiam obter mais benefícios do exercício se elas soubessem a frequência cardíaca ideal para aquele exercício, para que você possa emagrecer, para que você possa ganhar condicionamento. Então esse é o trabalho do profissional de educação física, né? Dizer para ela qual é a frequência ideal, ou seja, prescrever o exercício de forma individualizada, né? O profissional tem esse trabalho de fazer essa prescrição individual, por isso que existe esse profissional, para que você possa obter os benefícios do exercício físico. Então eu sempre destaco que se você tem um tênis adequado, como você falou, é um pouco caro, mas é um grande investimento, né? Você procura saber a sua pisada. Hoje existem lojas em Florianópolis, até as lojas de esporte às vezes fornecem esse teste da pisada, onde você vai ver se a sua pisada é supinada, pronada ou neutra, e daí sim você vai comprar o seu tênis de acordo com a sua pisada. Isso é incrível a diferença. Você se sente mais confortável, você não tem aquela dor muscular pós-exercício, que às vezes com um tênis não adequado você acaba, né, causando uma dor que faz com que você pare o exercício. Outro detalhe importante, uma dica bem interessante, é sobre a hidratação, né? Hoje, qualquer pessoa que faça uma atividade física de moderada intensidade, ou seja, de 40 a 60 minutos de duração, ela precisa se hidratar. Não só durante o exercício, ela tem que se hidratar antes, durante e depois. Quando o indivíduo sente aquela sede, a sensação de sede, é porque ele já está desidratado. Então ele precisa estar, por exemplo, a cada 2 km, a cada 15 minutos, ingerindo um pouquinho de líquido, que com certeza você vai prolongar o seu exercício e não vai ter uma desidratação. Então esse tripé, né, de tênis, a frequência cardíaca, ter um monitor cardíaco e a hidratação é fundamental para que você possa prosseguir. Fabiano, vamos explicar rapidinho para quem está nos acompanhando e não tem tanto conhecimento assim, essa diferença das pisadas. Isso é importante, né? A pessoa faz toda a diferença, como você disse, no conforto e até no risco de se machucar tal. A diferença entre as 3 pisadas e como é que qual é a característica de cada uma? Uma dica que a gente sempre passa para os alunos, né? Nós realizamos com os alunos, orientamos os alunos a realizar esse teste da pisada, né? Então, o aluno chega até a nossa assessoria já com essas informações, além do teste cardíaco, tudo a ergospirometria. Então, fica mais fácil para o profissional daí prescrever a atividade. E a questão da pisada é bem interessante porque se o indivíduo ele já sabe o teste da pisada, quando ele realiza o teste da pisada, ele sabe o tipo como você pisa. Então fica até mais fácil para ele buscar o seu tênis. Hoje existem algumas marcas como Saucony, Mizuno, ASICS, que no próprio site deles você pode já, sabendo o seu tipo de pisada, escolher o seu tênis e depois vai na loja já sabendo, né, o tipo de tênis que você tem que usar. As 3 pisadas hoje que todo indivíduo pode obter, né, é a neutra, que é a pisada mais comum, que é quando o indivíduo pisa de forma plana, né? É bem fácil de identificar isso com a pessoa caminhando, né? Você já verifica o tipo, se ela é neutra, né? Então é fácil de verificar. Já as pisadas supinada, que é quando o indivíduo pisa um pouco para fora, e pronada, quando ele pisa para dentro, é bem interessante ele partir para uma orientação mais, principalmente de um fisioterapeuta, para que ele possa verificar se ele possui esse tipo de pisada mesmo, né? Tendo essa informação, fica mais fácil para ele, às vezes, comprar até uma palmilha, né, para fazer uma pequena adaptação no seu próprio tênis, né? O que não é muito de os fisioterapeutas orientarem, né? Eles preferem até que você adquira o tênis já, né, ideal para a sua pisada.
Então isso a gente acha bem interessante o iniciante buscar essas informações, né? Saber se ele tem a pisada supinada para fora, pronada para dentro ou a neutra. Tendo essa informação, fica fácil para ele adquirir o seu tênis, né? Independente da marca. É claro que cada corredor tem o gosto por sua própria marca, se adapta melhor a uma marca esportiva, né? Já que existem alguns tipos de tênis que até a numeração, a forma é maior, às vezes a forma é menor. Então, o ideal é isso. Faz o teste da pisada e daí sim vá buscar o seu tênis ideal. Fabiano, me ocorrem aqui 3 tabus das corridas aí que eu vou te pedir para explicar para o pessoal que está nos acompanhando. Horário, melhor horário. Não tem? É de manhã, é à noite, é meio-dia? Existe isso? Não existe. O horário, isso é particular de cada indivíduo. Existem pessoas que se adaptam melhor a realizar o exercício na parte da manhã, bem cedinho, outros na parte do final da tarde, noite. O que a gente não recomenda é que seja realizado exercício físico, por exemplo, no horário do meio-dia, um horário onde tem muito calor, né? As temperaturas altas acabam prejudicando o rendimento, a não ser que o indivíduo faça uma atividade física no âmbito indoor, né, numa academia ou num local fechado, daí sim. Mas ao ar livre, principalmente no verão, é complicado tu realizar uma atividade no meio-dia, né? Tu acaba se desidratando mais rápido, tu acaba elevando sua frequência cardíaca. Se você eleva a sua frequência cardíaca, a sua fadiga acaba vindo mais cedo. Então é uma série de fatores que irão desanimar o praticante, né? Principalmente a alta temperatura. Correr em jejum é um risco? É um risco muito grande correr em jejum. O indivíduo ele precisa, antes do exercício físico, ingerir um carboidrato, precisa do carboidrato, que é a energia, né, que vai fazer com que esse indivíduo possa desempenhar o exercício de uma forma mais segura e com uma energia mesmo, né, porque senão não consegue, não adianta. Principalmente na corrida, né, que você demanda de um esforço muito grande, você precisa antes ingerir um carboidrato, e até existem alguns suplementos que você pode ingerir o carboidrato durante o exercício, né? Hoje, em provas de 10, meia maratonas, maratonas, os atletas, você já deve saber, levam até junto no seu cinto de hidratação um gel, né, que é um gel de carboidrato que você pode ingerir com a água, que aquilo é um carboidrato de rápida absorção e acaba te dando uma energia para você desempenhar, e não precisa comer uma massa no meio da prova, né, ingerir uma fruta, parar para comer. Não, tem um gelzinho que é bem mais fácil para você recarregar as energias. A história de correr na praia, principalmente quando chega o verão, quando, né, as pessoas tem a gente vê muito, né, a gente está numa ilha, então, o pessoal gosta, e mesmo no nosso extenso litoral catarinense aí, só que às vezes as pessoas têm na cabeça de que porque estão correndo na praia não precisam correr de tênis. É um erro grave também. Com certeza. Correr na praia é bem interessante, até eu fico feliz em falar sobre isso, porque nós floripanos acabamos nos especializando em corridas de montanha. E como aqui em Florianópolis nós temos lugares paradisíacos, temos praias maravilhosas, todo final de semana nós levamos nossos alunos para fazer um treino diferenciado ou numa praia ou numa trilha. Já para o aluno mudar um pouco, sair da rotina de ficar correndo só no asfalto ou num parque, então todo final de semana ele tem esse treino diferenciado, um treino onde ele pode ter um tipo de terreno diferente, né? Às vezes é uma areia fofa, às vezes é uma rampa inclinada, às vezes é uma praia que parece uma estrada de chão, né? De tão duro que é a areia, dura que é a areia. Então isso é muito importante para o atleta, é bem interessante esse tipo de trabalho, porque o atleta acaba melhorando o seu trabalho de propriocepção, que é o trabalho de equilíbrio, ele acaba melhorando o fortalecimento das articulações, e isso ajuda muito na corrida, depois quando ele volta para o asfalto, né, ele acaba evitando e prevenindo uma série de lesões por realizar esse tipo de trabalho. E aqui em Santa Catarina, nós acabamos sendo pioneiros nesse tipo de treinos, né, em montanhas, em praias, e a gente vê o sucesso que é todo o treino, 50 pessoas aí. Agora, próximo final de semana, nós vamos para a praia do Moçambique, realizar um trabalho lá de força, e depois vamos subir a montanha indo para a Vargem Pequena, lá o Campo do Lili, subindo aquele morro. Então é um treino que, além de motivar as pessoas, é um treino que a pessoa se condicione muito.
Ah, legal. Antes da gente chamar mais um intervalo, tá muito legal a conversa, né? Me ocorreu uma outra dúvida aqui. Variar o terreno realmente faz diferença? Tentar variar os terrenos, correr um dia na areia, um dia no asfalto, um dia na grama? Com certeza. Até acabei lembrando agora de reforçar a questão do tênis na areia, né? É bem interessante, sim. Além de fazer essa variação do terreno, é importante também que o praticante esteja com o tênis, porque a areia ou esses tipos de terrenos diferenciados, ele na maioria das vezes oferecem um caco de vidro escondido, um pedaço de galho quebrado, que pode ocorrer uma lesão, né? Pode furar o seu pé. Então é importantíssimo você usar o tênis, o mesmo tênis, né, que você está acostumado a treinar durante a semana. É claro que em alguns tipos de terreno muito montanhosos existem tênis específicos para trail run, que é como se chama, né, as corridas de trilha. Então existem marcas específicas de material esportivo para esse tipo de terreno. Mas na praia, o tênis que você já está acostumado a usar no seu treinamento é interessante, você pode utilizá-lo, né? E é claro, nunca correr descalço, porque isso pode gerar um problema muito grande, pode tirar você de combate, pode você acabar com a sua vida de atleta com um caco de vidro ou uma torção. Então é bem importante usar o seu material. Mesmo o impacto, né, nas articulações e tal. Com certeza, o impacto é bem maior, mas principalmente na areia, né? Na areia que o impacto é um pouco menor, mas tem essa questão de você não saber o que tem embaixo, né? Então, na maioria das vezes tem gente que deixa caco de vidro ou um copo quebrado, alguma coisa que pode lesionar o atleta. Então, isso a gente não recomenda. Legal, Fabiano. Ó, estamos conversando aqui com o Fabiano Brown, presidente da Associação Catarinense de Treinadores de Corrida. Então, próximo bloco, no último bloco aqui, eu vou perguntar para ele uma impressão que eu tenho. Tem mais mulheres do que homens correndo hoje em dia? Eu respondo daqui a pouco. Voltamos aqui para o nosso estúdio, é o Panorama Esportivo. Hoje falando de corridas de rua com o Fabiano Brown, presidente da Associação Catarinense de Treinadores de Corrida, e o proprietário do grupo Floripa Runners aqui na Grande Florianópolis. Fabiano, falávamos anteriormente, uma impressão que eu tenho aí caminhando, correndo aí pelas beira-mares aqui da nossa região, e mesmo eu que venho de Blumenau, então já pratiquei bastante tempo lá na cidade do Vale do Itajaí também, eu tenho a impressão de que hoje, se não é mais, está quase ali, mais mulheres do que homens praticando hoje a corrida de rua. Desde o iniciante, desde do que busca sair do sedentarismo até o atleta de altíssimo rendimento, de Ironman, de grandes ultramaratonas e tal. É por aí? É por aí, Rodrigo. O crescimento das mulheres no mundo da corrida vem crescendo absurdamente, principalmente aqui em Santa Catarina. Hoje existem até provas exclusivas para elas, né? Aqui nós temos também um circuito feito só para as mulheres, aqui em Florianópolis. E no Brasil também a Nike realiza um trabalho assim, a Mizuno. E isso reflete não só a preocupação com o bem-estar, mas também com a saúde, né? Hoje as mulheres estão muito preocupadas com a melhora da qualidade de vida, com a prática regular de exercício físico. Hoje nossa assessoria, 70% dos alunos são do sexo feminino. Olha só. É um número altamente significativo. Dentro da ATC, da Associação das Assessorias, esse número vem crescendo também absurdamente. Hoje, 55% das pessoas que estão vinculadas à assessoria esportiva são do sexo feminino, então elas passaram os homens. Isso aconteceu em 2013, né? Em 2013 os homens ainda eram a maioria e hoje as mulheres passaram aqui em Santa Catarina. Nós temos também alguns dados da Associação de Corredores de São Paulo, onde lá também as mulheres hoje são a maioria. Então isso nos deixa bem satisfeitos e até foi questão de um debate dentro da ATC, né? O porquê desse crescimento, né? A gente deixou essa pergunta no ar e nós chegamos a algumas conclusões bem interessantes, né? Hoje nós percebemos que, isso dentro até das assessorias no dia a dia, que a mulher ela é bem mais disciplinada que o homem.
Sim, com certeza. ela acaba seguindo muito mais as orientações dos treinadores. Até para buscar essa orientação, né? Até para buscar. É difícil hoje um homem procurar, eu vou procurar uma assessoria esportiva para eu começar a correr. A maioria dos homens que estão em nossos grupos são porque ou a namorada ou a esposa começou a correr e o homem percebeu a evolução dessa mulher. Daí sim ele falou, opa, ela tá, vale a pena e ela já está correndo mais que eu, né? Então, nós temos muitas histórias interessantes nesse sentido, né? De que a mulher primeiro aderiu à atividade física, aderiu à corrida, começou a correr com orientação e começou até a ter um desempenho bom dentro da modalidade. E daí o seu parceiro, né, o seu marido ou namorado também procurou entrar no grupo, não só pelo fato da questão do exercício físico, né? A gente percebe que hoje as mulheres elas estão cada vez mais sendo inseridas nesses grupos de corrida, não só pelo exercício físico, mas sim por essa atividade que as assessorias oferecem, que é a atividade social, as atividades gastronômicas, as atividades turísticas. Hoje as assessorias viajam de 4 a 6 vezes por ano para provas fora de Santa Catarina. Que é muito legal também. E é muito interessante. A gente, no primeiro semestre, a gente realizou uma prova na Patagônia, fomos correr na Patagônia, a gente frequentemente vai para a meia maratona de Buenos Aires. Agora, em janeiro de 2016, estaremos indo para a maratona da Disney. Então, isso faz com que a mulher interaja com pessoas diferentes, com profissionais diferentes, né? Ela acaba tendo essa sociabilização maior, não só aquela que ela já tem na sua residência, no seu lado pessoal e no seu trabalho, mas é um outro grupo, né, que ela está aderindo, e isso é muito importante, e a mulher gosta muito disso, dessa relação. E é claro, essa parte que as assessorias oferecem de viagens, jantares, é muito interessante, porque isso você pode levar a sua família, né? Não só para correr, porque você acaba, né, conhecendo lugares diferentes, acaba se tornando uma viagem turística e uma viagem para praticar uma atividade física. Aliás, eu não tenho os dados aqui, infelizmente, mas já li a respeito. É um tipo de turismo que cresce absurdamente, né? É o turismo de corrida, o turista que vai a outros países em busca de maratonas, de meias maratonas e tal. Hoje nós temos, o Floripa Runners tem uma agência exclusiva que cuida das viagens do Floripa Runners, que é a agência intercultural, que é a nossa parceira, onde ela procura preparar uma viagem voltada para o atleta e para os acompanhantes do atleta. E isso deixa uma segurança muito grande, porque a pessoa que vai disputar uma prova fora do Brasil, além da preocupação que ela tem da corrida, do dia do evento, ela também tem aquela preocupação de estar num local que ela não conhece, né? Então, se tem alguém que se preocupa com isso, alguém para preparar isso para você, fica bem mais fácil. Então, as agências de turismo são os grandes aliados das assessorias esportivas, né? Porque elas acabam proporcionando isso, né? Uma tranquilidade maior, tanto para o proprietário, para os treinadores, quanto para o cliente, né? Que ele vai desempenhar, vai fazer aquela sua prova tão esperada, por exemplo, a Maratona de Nova York, que todo mundo espera um dia correr a Maratona de Nova York. Então você vai para lá tranquilo, tendo um suporte legal, e você vai se preocupar só em correr e depois curtir a cidade. Você já esteve em alguma prova dessa? Sim, nós realizamos a última prova internacional, foi a Patagonia Run, que é uma prova em São Martín de los Andes. É um lugar fantástico, é um lugar onde essa viagem acaba sendo muito interessante, porque além de ser uma viagem não tão cara, ela é uma viagem onde você acaba conhecendo vários lugares, porque é um lugar um pouco distante. A viagem vai até Buenos Aires, de Buenos Aires vai a Bariloche, de avião também, e de Bariloche você tem que alugar um veículo e fazer uma distância mais ou menos de 150 quilômetros pelos caminhos dos 7 lagos. Sim. Você faz 140 a ida por um lado e volta pelo outro lado. É um lugar maravilhoso. Nesses 140 quilômetros, só para ressaltar, a gente pegou chuva, neve, sol, noite. É um lugar assim deslumbrante mesmo. E a prova nas regiões montanhosas de São Martim, temperatura bem agradável, sabe? Então, são viagens assim muito legais para que você que está aderindo a uma atividade física e está numa assessoria esportiva, com certeza você vai ter a chance de estar incluído, né,
nesses eventos. Muito legal mesmo. Fabiano, o pessoal aproveita, né? O pessoal quer saber, aí mais perguntas que surgem. É verdade que o ideal é o atleta ter mais que um tênis, ou seja, usar o mesmo tênis todo dia não é uma coisa muito boa em termos de desgaste e mesmo de risco de lesão? E uma outra pergunta, aliar corrida com musculação? Bem, primeiramente em relação ao tênis, com certeza. Todo corredor ele possui mais de um tênis. Primeiramente pelo fato de que o pé ele acaba se acostumando muito com aquele molde daquele tênis e às vezes o corredor nem percebe. Acaba ocorrendo um desgaste muito grande numa parte do tênis, como nós falamos, né, de acordo com a pisada, né, e às vezes ele não percebe que esse desgaste é tão acentuado que acaba ocasionando uma lesão muito rápido. E se ele tiver um outro tênis, ele pode mesclar isso. Primeiro que o desgaste ele vai ser dividido em dois, no caso, né? Ele vai prolongar o uso desses dois tênis, porque todo tênis ele tem basicamente um tempo útil de vida, né? Uma rodagem de aproximadamente 600 km. Então, tendo esses dois tênis, ele pode conciliar, com isso ele acarreta ter um desempenho um pouco melhor, né? Porque ele não vai ter esse desgaste demasiado de acordo com o seu tipo de pisada, e isso com certeza vai ajudar muito. A questão da musculação é importantíssimo, né? Hoje nós, Floripanos, temos um trabalho de fortalecimento muscular que é realizado na academia Top One Club, aqui no bairro de Coqueiros, e todas as quartas a gente também realiza um trabalho de exercício funcional. A musculação ela é tão importante que você acaba tendo um desempenho muito melhor do que aquele que não faz a musculação. Por quê? Porque a musculação ajuda muito no fortalecimento da musculatura, ajuda a fortalecer principalmente o músculo para que não haja um desgaste excessivo de uma articulação, né, de um determinado tipo de músculo, e isso vai gerar uma estabilidade muito maior para que esse indivíduo possa suportar a carga de treinamento. Se o músculo está preparado para uma determinada carga, ele acaba desempenhando-se melhor e acaba evitando principalmente as lesões. Isso que é o grande benefício da musculação no corredor, né? Esse fortalecimento muscular que vai fazer com que você evite futuras lesões. É isso aí, muito legal, Fabiano. A gente podia estender essa conversa por muito tempo, aqui tem muita coisa, muito papo interessante, mas o importante, eu acho, é ficar esse registro de que fazer esporte é muito bom, mas o esporte com orientação, né? Porque fazer por fazer pode acabar acarretando um efeito contrário e não desejado, né? Com certeza, a gente sempre procura deixar essa mensagem, né? Que é claro, o importante é você que não faz uma atividade física, que saia de casa, que vá para fazer uma atividade física mesmo, né? Tem que se mexer. E é claro, se você tiver a oportunidade de ter uma orientação de um profissional de educação física, com certeza você vai obter melhores resultados, você vai ter uma adesão, uma vida mais prolongada no exercício, porque você vai fazer o exercício de forma adequada. Então, eu gosto de reforçar isso, porque isso vai fazer com que todas as pessoas que estão aderindo a uma atividade física prolonguem a vida e usufruam dos benefícios do exercício físico. Ter a orientação de um profissional de educação física. Legal. E eu acho que também é importante dizer que é papel da imprensa e nós aqui do Jornal Esportivo e do programa Panorama Esportivo temos essa premissa aí de que é importante incentivar o esporte, mas o esporte com orientação, o esporte com dicas realmente úteis e importantes que prolonguem a vida do atleta, né? A gente vai terminar essa entrevista, esse programa, mas antes eu quero que o Fabiano fale. A gente falou lá no começo, são 26 grupos, são 26. Tem muita forma aí da pessoa iniciar uma vida saudável com orientação adequada e tal. Fala para nós como é que a gente encontra o Floripa Runners, como é que o pessoal pode começar aí a fazer uma atividade hoje mesmo. Bem, nós do Floripa Runners temos 2 locais de treinamento, né, que é no Parque de Coqueiros na terça e na quinta e na Beira-Mar segunda e quarta, sempre das 18 às 20 horas.
Mas nós temos o nosso site também, que é o floriparunners.com.br, e tem a nossa fanpage. Também gostaria de deixar registrado aqui, caso alguém queira consultar a página da ATC, da Associação de Treinadores de Santa Catarina, né? É atcsantacatarina.com.br, e lá você pode consultar quais são as empresas que estão registradas, quais são os profissionais habilitados, né? Que daí a sociedade com certeza vai ter mais uma entidade para que você tenha uma referência em atividade física no estado. Legal, é isso aí. Então vamos encerrando essa entrevista. Conversei aqui com o Fabiano Braun, presidente da Associação Catarinense dos Treinadores de Corrida. Falamos bastante sobre corrida de rua, acho que falamos... dava para falar outras coisas, mas acho que falamos o principal aí para o pessoal que quer fazer uma atividade física.